Olá, olá, galerinha do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História para mais uma aula. Hoje a nossa aula, tá? Pegue lá o seu livro, lembrando que nós já estamos no capítulo 16, pegue seu livro na página 60. Hoje nós vamos falar sobre racismo, certo? Pegou lá? Que é um tema que infelizmente tem se apresentado como atual. Por que eu falo infelizmente? Porque infelizmente temos tido vários casos na atualidade, né, de atos que podem ser relacionados à cor da pele, que podem ser relacionados a questões raciais. Gente, vamos lá, começar nossas discussões. Ao contrário aí do que se pensa, né, apesar de todos os avanços aí da ciência, os avanços da biologia, ainda há pessoas que defendem a ideia de superioridade, né, superioridade genética de um grupo de pessoas sobre outro, né? Esse termo raça a gente nem utiliza mais, né, para fazer distinção de seres humanos. Hoje a gente ainda utiliza muito a questão do etnia, mas raças a gente deixa de usar porque se remete a essa ideia de superioridade racial de algumas pessoas em relação a outras, né? E essa superioridade genética ela não se sustenta, ela não é real, né? Então, infelizmente, ainda existem pessoas que consideram como verdadeira essa ideia aí de raças superiores, raças inferiores. A gente percebe que o racismo ele tem raízes históricas, né, muito antigas. Quando a gente estudou lá, por exemplo, sobre Grécia Antiga, período clássico, nós já falávamos em escravidão. Porém, uma escravidão não pautada totalmente na questão de superioridade racial, né? Até porque lá na Grécia Antiga tinham pessoas que se tornavam escravas por dívida, né? Eram membros da sociedade, mas por questão de dívida acabavam se transformando, se tornando escravos. Então, por aí a gente tira que não tinha muita relação com essa ideologia aí de superioridade racial, né? Só aí durante o século XIX, século XX e XXI, que vamos ter aí, né, meio que uma teoria com a ideia de justificar cientificamente essa questão. Isso vai ocorrer num assunto que nós já estudamos, que a gente chamou de imperialismo, né? O que foi imperialismo? Lembra? Imperialismo, você teve lá as potências europeias, né? Dominando territórios na África, na Ásia, na Oceania. Lembra disso? Então, nesse período, era necessário essas potências explicarem por que elas estavam colonizando esses territórios africanos. E aí, durante esse período, nós vamos ter o darwinismo social, né? Que o darwinismo social foi uma tentativa de justificar essa escravização dos povos da África e da América e da Ásia, né? Então, lá no livro de vocês, na página 61, tem um texto que a gente vai ler agora. Ele diz assim, ó: o racismo não é exclusivo do mundo ocidental. Tivemos oportunidade de ver como a ideia de ascendência já se encontrava presente nas nações africanas de linhagem e de parentesco. Os preconceitos raciais estiveram associados em várias áreas a ações discriminatórias que levaram ao genocídio durante e após o período colonial. Na Ásia, a noção de ascendência está arraigada há milênios. Na China, os Han eram considerados a etnia central que abraçou outras etnias durante o processo de expansão, impondo os seus critérios culturais e políticos sobre os governantes estrangeiros. Ainda hoje se observam preconceitos e discriminação contra os povos das periferias. Os montanheses do sudoeste ou os muçulmanos da Ásia Central, o que explica a migração de indivíduos do centro para alterar a composição étnica das áreas periféricas contestadas. A ausência de elites feudais poderosas, porém, impediu a justificação do domínio social através do sangue, enquanto a prática do recrutamento de elites administrativas e políticas através de concursos públicos perpetua um
ideal de promoção através do mérito. O regime comunista rejeitou formalmente a visão racial do mundo, embora mais uma vez certas etnias continuem a ser tratadas com mais desconfiança do que outras. Esse texto aí, gente, vem para demonstrar justamente essa questão do racismo, ele não ser um fenômeno só do Ocidente, exclusivamente atual, a partir do tempo contemporâneo. Ele é um fenômeno global. Então o racismo existe aqui, existe na China, existe no Japão, existe na Índia, existe na própria África, né? Então é um absurdo hoje o negacionismo do racismo, porque é algo que você enxerga a todo instante, inclusive, em todos os países. Muitas vezes o que nós temos é o que a gente chama de racismo velado, né? Aquele racismo escondido, mas que em determinado momento se apresenta através de uma piada, através de um comentário maldoso, né? Então o racismo ele vem estando presente aí na história da humanidade, assim como os atentados terroristas, assim como as migrações, em alguns casos estão até interligados, né? O fato de uma diminuição demográfica da população africana tem relação total com a escravização dessas pessoas que eram levadas, sequestradas e levadas para viver aqui na América, certo? Então, gente, aqui na América o racismo ele teve presente nas colônias, né? Desde lá, que depois se transformaram nos Estados Unidos, né? Até aqui no Brasil, nas colônias espanholas, o Brasil que era a colônia portuguesa. Então os colonizadores se mostravam racistas aí em relação aos povos americanos, né? Aos nativos, aos indígenas, tanto é que dominaram, consideravam esses indígenas inferiores. E como inferiores, eles eram passivos aí de ser explorados, de ser exterminados, certo? Então a escravização dos povos indígenas da América e dos africanos comprova esse sentimento europeu de superioridade, esse sentimento aí de superioridade dos colonizadores. Foi nesse contexto, né, que se formaram as nossas sociedades americanas, gente, as sociedades coloniais. Então os traços racistas eles permaneceram como herança colonial e chegam até as nossas sociedades atuais. Então quando a gente fala que o racismo é uma questão histórica, é porque ele começou aqui a formar a nossa sociedade, né? Não que ele se iniciou ali, já existia desde muito antes, mas ele foi um fator primordial para a nossa sociedade colonial. Vocês sabem, a utilização de mão de obra escrava foi muito forte no Brasil, e esse escravo era considerado uma coisa, um objeto, esse africano, né, escravizado. Então é óbvio que a gente não vai conseguir superar o racismo de uma hora para outra. Mas faz tanto tempo que acabou, tanto tempo, gente. Mas semana passada eu vi uma notícia de uma moça, uma senhora, sei lá, que estava num supermercado, numa loja, não sei, e ela quis falar com o gerente era negro. E ela disse que era inadmissível um negro estar ocupando um cargo daquele. E vem me dizer que não existe racismo no Brasil, gente. É sério mesmo, não tem como a gente negar essas práticas. Esse é um dos exemplos, mas tem vários outros, né? Exemplos que retratam essa questão de pessoas que não aceitam que pessoas negras assumam determinados cargos, como por exemplo o cargo de médico, né? Teve aquele membro lá de uma igreja que falou da questão de não aceitar se tratado por alguém que foi do sistema de cotas raciais. Gente, isso é extremamente absurdo. A gente vive numa sociedade em que a cor da pele ainda é levada em consideração para alguma coisa. Mas, infelizmente, é essa sociedade que nós vivemos. As 13 colônias inglesas, que são os Estados Unidos, né, promoveram aí o processo de liberdade política, liberdade econômica, se tornaram independentes com a ideia de liberdade, de igualdade, né? Isso estava lá na Carta de Independência dos Estados Unidos.
essa ideia de defesa da liberdade, né? Porém, depois da declaração da independência, a escravidão vai continuar, né, por quase um século. Olha só, então mesmo aquela nação que se tornou independente com essa ideia de liberdade, continuou mantendo a escravidão. E essa escravidão só foi extinta, gente, depois de uma guerra civil, que foi a Guerra de Secessão, né, onde nessa guerra aí, as colônias do norte, elas queriam a liberdade dos escravos, queriam a utilização de mão de obra assalariada. Já as colônias do sul, que eram agroexportadoras, utilizavam muito a mão de obra, já não queriam. Então decidiram se separar. E aí foi necessário ter essa guerra, né, onde quem ganha são as colônias do norte, que queriam a liberdade para os escravos. Inclusive, eles vão conseguir nem manipular, né? Na verdade, os escravos do sul vão entender aí que seria melhor eles mudarem de lado. Por quê? Muitos do exército do sul, das colônias do sul, eram formados a partir de escravos que eram obrigados a ir para a guerra. E aí o que é que os soldados do norte fizeram? Eles diziam, olha, os soldados que a gente conseguir capturar que forem escravos vão se tornar livres. Ou seja, era melhor para os escravizados do sul se renderem aos soldados do norte. E assim foi feito, eles conseguem vencer. E aí sim, os Estados Unidos vai ter a sua abolição da escravidão. Já pensou, gente? Foi necessária uma guerra civil com muitos mortos para que os Estados Unidos, as colônias do sul que formavam, né, as antigas 13 colônias, aceitasse a ideia aí de abolição da escravidão. E depois da guerra, alguns proprietários brancos do sul, né, dos Estados Unidos, não se conformaram e deram origem a esse movimento, que está aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Tá aqui, você tem a imagem aqui, né, dos navios tombeiros, né, responsáveis por transportar africanos escravizados, e aqui do Ku Klux Klan, também conhecido como KKK, né, um grupo aí segregacionista, que existe há muito tempo, existe até na atualidade. Esse grupo prega aí, gente, a ideia de supremacia ariana, a ideia de perseguição aos negros, aos indígenas, aos judeus, aos asiáticos. Inclusive, eles vão para as vias de fato, eles utilizam atos violentos, assassinatos. Então, o próprio Estados Unidos, que prega essa ideia de liberdade, de maior potência do mundo, tem um racismo também muito forte, certo? Então, esse fanatismo em torno dessa ideia de superioridade branca ocorreu também lá na Alemanha nazista, lembra? Na Alemanha, deixa eu botar aqui o slide para vocês. Lá na Alemanha nazista, aí, quando Hitler, né, determinou aí quem poderia ser considerado alemão, quem era da raça considerada por ele superior. Essas características eram físicas, e quem seriam mortos, quem seriam perseguidos, quem seriam os torturados por não pertencerem a essa raça considerada por ele superior, né? Então é importante a gente lembrar também que essas teorias supremacistas, elas não se justificam pela ciência, tá, gente? Elas podem ser contestadas com o mínimo de observação. E aí a gente vai para o nosso último texto para ler dessa aula de hoje. Lá diz assim, ó, tá na página 62. Para um observador de fora, talvez a maior e a mais irônica das afirmações nazistas tenha sido a tese sobre a raça. Que a supremacia da raça ariana fosse proposta por seres como Hitler, Goebbels e o resto era simplesmente ridículo. Tome-se Hitler com seus cabelos escuros, olhos pequenos, testa estreita, largas maçãs no rosto, o queixo sempre prestes a se dissolver num tremor irreversível. Ou Himmler, que usava monóculo veterinário fracassado, que parecia uma caricatura das caricaturas hollywoodianas dos nazistas, ou Göring, o bufão com ar de tio indulgente, ou Roosevelt, de quem até os colegas não paravam de troçar, dizendo que parecia judeu.
O higienista racial Max von Gruber declarou em 1924 que a aparência de Hitler era certamente não nórdica, surgindo antes a estipe alpino-eslava. O resto da hierarquia nazista era igualmente inconvincente, como propaganda de pureza racial, mas nenhuma dessas contradições ou ironias parecia ter importância. A energia e a fé fanática invocadas por Hitler anularam todas elas. Ou seja, né, mesmo Hitler não sendo uma figura perfeita, imponente, nem os seus generais, ainda assim para as pessoas, isso não era, para os alemães daquele período, isso não era levado em consideração. O que era levado em consideração era a fé fanática que eles tinham na figura de Hitler, e isso era suficiente para levar eles a cometerem atrocidades. Certo? Galerinha, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.